de poder receber, né, o doutor Agostinho Licopi, né, que é pós-doutor em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Metodologia do Ensino e Pesquisa Jurídica na Universidade de Caxias, também graduado pela Universidade de Caxias. E para nós é uma grande satisfação poder ter o professor Agostinho Licopi como colaborador, né, do programa de pós-graduação, mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. Da mesma forma, temos nessa noite o professor Rogério Silva, que ele é graduado em Direito pela UPF, também é mestre em Direito e doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, foi nosso diretor da Faculdade de Direito e é nosso vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários. Então, nesta noite, nós agradecemos desde já a participação dos nossos alunos da turma Direito do Consumidor de férias, também os nossos mestrandos, também doutorandos, e também gostaríamos de cumprimentar, né, a assistência, principalmente também da professora Cleide Calgaro, lá da Universidade de Caxias do Sul. Para nós é uma grande satisfação ter a amiga conosco essa noite, é prima. E a Vitória aí que hoje qualificou o seu projeto de dissertação. Então, gostaríamos de agradecer também ao Luiz Ângelo, a Vitória, a Ariane, que participam do programa Diálogos Virtuais, e também a nossa secretaria, a Fernanda, também o Franco, nosso representante discente, e todos os demais bolsistas, né, que têm contribuído bastante para o mestrado. Então, de imediato, então, hoje nós vamos então passar a palavra, né, ao doutor Agostinho Licopi para trazer as suas reflexões sobre esse tema muito importante na atualidade. Com a palavra, doutor Agostinho. Boa noite, professor Litton. Não havíamos combinado nada, né? Estamos sempre longe, aí a coisa fica difícil. Eu não sei quanto tempo, mais ou menos, vocês têm feito essa live. 30 minutos, senhor Agostinho. Agostinho. De 30 minutos. 30 minutos. Oi, Rogério. Você pode falar 50 que eu falo 5. Tá. Nós temos a liberdade aí. Tem as questões. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, professor Litton, professor Rogério, tá, pelo convite, né, de estar novamente com vocês, embora distante, né, e sentindo muitas saudades, né, dos nossos encontros, de nossas falas presenciais, né, mas devido a toda essa questão, né, da pandemia, que eu pretendo também abordar um pouco no andar da conversa, né, temos que ficar distantes, mas os amigos moram no coração e a gente sente imensas saudades. E por isso também, então, agradeço essa oportunidade e nós podemos nos rever, né, nem que seja presencial. Presencial não, online. Agradeço, então, a esse convite, é sempre uma satisfação estar trabalhando com vocês da UPF e na UPF, né, mesmo online. É sempre uma satisfação enorme, né, de nós estarmos trabalhando junto. Agradeço aos demais que estão participando da live, espero poder lançar algumas ideias, né, para que possam ser compartilhadas, pensadas, né? Professora Cleide, né, também é uma satisfação, quero agradecer de você estar conosco, os que eu mais conheço ali, né, a Fernanda, o Franco, a Giovana, o João, né, todos esse pessoal aí muito querido da UPF, e estendo, então, aos demais também, né, para não alongar em termos de nomes, né. Então, muito obrigado, e vou conversar com vocês, então, sobre essa ideia da sociedade consumo-centrista, né, e como a democracia está bloqueada pelo povo dentro dessa sociedade.
Em primeiro lugar, eu queria colocar basicamente o seguinte: essa é uma ideia, né? O consumo-centrismo, vou dar uma passada rápida em cima dessa ideia do consumo-centrismo, até para não me alongar demais. Várias pessoas já me ouviram falar e trabalharam. O professor Rogério, né, trabalhou a dissertação com o Lucas sobre o consumo-centrismo, então sabe tanto quanto eu sobre esse assunto. Também o professor Lida, a professora Cleide, enfim, o próprio João e outros alunos do mestrado que já participaram. Então, vou dar uma rápida ideia do consumo-centrismo, só para o pessoal, mais ou menos, que ainda não ouviu falar, saber especificamente desse elemento. Mas o que eu quero colocar de início é que a ideia do consumo-centrismo como um elemento bloqueador da democracia para o povo é apenas um elemento. Nós poderíamos trabalhar, por exemplo, aqui a questão do racismo, a questão da miséria, a questão da baixa escolaridade, da baixa educação, ou seja, são todos elementos que vão proporcionar esse bloqueio da chegada dos aspectos democráticos ao povo. E eu vou pegar o consumo-centrismo, então, como um exemplo, para poder trabalhar em cima disso, e depois né, eu peço que vocês vão pensando em outros elementos que também acabam fazendo com que a democracia não chegue, ou seus aspectos específicos não cheguem ao povo. Vamos, aos poucos, né, trabalhando essa ideia para ver se eu consigo clarificar bem. Em primeiro lugar, então, para se entender a questão do consumo-centrismo, e vou ser rápido nisso, nós precisamos fazer uma digressão rápida aí ao hiperconsumo, né, e ao consumismo que gera a ideia de modernidade hiperconsumista. Tá? Então, esses aspectos, eles se fundamentam no consumo que proporciona ao cidadão uma elevação no seu status social. Ora, isso vocês vão ver em Bauman, em Lipovetsky, em vários autores aí que vocês já estudaram. Aqui nós estamos dentro de uma racionalidade consumista ou hiperconsumista, tá? Com uma consciência do consumo como objeto do desejo. Então, essa é a ideia que é trazida pelos autores que trabalham a questão do hiperconsumo, né, e do consumismo. Eu vou apenas reforçar a racionalidade consumista, ou hiperconsumista, e a consciência de que o consumo, né, estabelece o querer, o objeto do desejo. Então, isso é hiperconsumo. Tá? Claro que nós sempre, mesmo neste momento, nós temos o comando das relações jurídicas de consumo, elas sempre vão estar na mão dos fornecedores, tá? Ou na sua maioria especificamente. Claro que existem esporádicos exemplos que vão colocar o consumidor na frente do fornecedor, mas são exemplos esporádicos. E por isto, por estar o fornecedor no comando da relação de consumo, é que surgem legislações de proteção ao consumidor em todos os países, e a própria ONU recomenda isso, né, que se façam legislações de proteção ao consumidor. Então, fecho essa primeira ideia, rápida ideia sobre hiperconsumo, consumismo, racionalidade consumista, tá? E consciência do consumo. Perfeito? Para chegar agora a dar um salto maior para o que nós trabalhamos como consumo-centrismo. O consumo-centrismo é colocado aqui como o consumo no centro do universo. E aí nós temos o quê? Nós temos analogias, né, que a gente poderia fazer com o teocentrismo, né, Deus no centro do universo, cosmocentrismo, né, antropocentrismo, o homem no centro
do universo. Então, por isso, o consumo-centrismo, ele passa para a ideia do consumo no centro do universo. Por que eu ressaltei essa ideia do consumo? Porque muitas vezes essa ideia de consumo centrista é entendida por alguns autores como o consumidor capaz de gerenciar todos os ditames da relação jurídica de consumo. E esse não é o nosso entendimento. O consumidor ele não tem, ao nosso ver, esse poder. Então, retomando a palavra e fazendo a análise dela, nós colocamos o consumo no centro do universo. Então, esse é o consumo-centrismo que nós vamos falar. Veja bem, a partir dessa ideia, o consumo ele se torna o centro da sociedade contemporânea. Tá? Essa é a ideia. O consumidor ele vai buscar todas as possibilidades de sua razão de viver no consumo. Tá? Todas as possibilidades. Então, para ele, dentro da ideia consumo-centrista, consumir é existir. Então, praticamente, essa introjeção que ele assume, ele não existe se não consumir. Tá? E essa é uma ideia que passa por essa sociedade consumo-centrista. Você só existe se você consome, senão você não é ninguém. Esse elemento passe tranquilamente, você não é ninguém. A partir daí, eu pego a palavra cidadão e vou verificar a sua prática dentro da sociedade contemporânea. E o que eu noto? Vou notar que o cidadão perde a sua identidade enquanto ser dentro dessa sociedade contemporânea, enquanto ser que participa das decisões sociais para transformar a sociedade, para melhorar a sociedade. Tá? Então, o que acontece? Ele vai se transformar, né? Quando ele perde a sua identidade de cidadão, ele se transforma em consumidor. Mas que consumidor? Consumidor heteronomamente guiado. Heteronomamente guiado. Então, ele é um consumidor que é guiado, que é levado. Né? O mercado é um elemento forte dentro dessa questão. Como nós vimos em outras vezes, né, e podemos ressaltar sempre, o mercado tem uma força contemporânea, ele é capaz, inclusive, de modificar estados ou de atingir decisões estatais. Tá? Então, a influência do mercado na tomada das decisões que envolve o consumo em todos os seus aspectos sociais, isso é o que se nota. O mercado, né? Ele trabalha no aspecto político, ele trabalha nos aspectos sociais, ele trabalha nos aspectos do consumo. Embora se analise que o mercado é só no que se refere ao consumo. Não. O mercado hoje é muito mais do que o aspecto do consumo. Ele está na economia, sim, ele está na política também. Então, esses aspectos são bastante interessantes para se ir trabalhando. Com o consumo-centrismo, para o consumidor, estas questões sociais acabam sendo postas para segundo plano. Porque, veja bem, se nós voltarmos atrás e imaginarmos que esse cidadão se torna consumidor, e tornando-se consumidor, ele pensa em consumir, porque para ele consumir é existir, ora, questões sociais não interessam mais. O cidadão consumidor, o importante é consumir. E, claro, né, para as grandes corporações, o importante é lucrar. Então, as coisas se coadunam nesse ponto. Você tem um elemento subjetivado de sua cidadania, que só pensa em consumir, né, e as grandes corporações tendo
a oportunidade, a partir desse elemento, de manipular as ideias vinculadas às relações de consumo, mais do que nunca. Tá? Então, as questões sociais aqui, vou ressaltar, elas deixam de ser observadas para esse cidadão, hoje consumidor. A participação política fica em segundo plano. E o que vai acontecer? As próprias desigualdades sociais, pobreza, miséria, são tidas como algo aceitável na sociedade, tá? Devido exatamente a esse individualismo que vem se fortalecendo cada vez mais na sociedade contemporânea. Eu diria que, quando eu falo em desigualdade social, pobreza, miséria, etc., eu estou diante do que a Hannah Arendt fala da banalização do mal. O mal está banalizado aqui. Tá? Para mim, isso é normal. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Todos esses elementos, eles são normal. Veja bem, eu vou dar um salto agora para analisar a questão do consumocentrismo e a democracia. Mas antes, eu quero só colocar aqui rapidamente a questão da democracia e onde ela vai se encaixar nesse aspecto, para que não haja assim distorções da fala. Tá? Por quê? Porque falar em democracia simplesmente e jogar ela como um elemento bloqueado fica meio difícil de se compreender. Não, para só um pouquinho, a democracia ela chega a todo mundo. Bom, é isso que eu vou ver com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu quero colocar para vocês? A minha opinião sobre a democracia. Eu vou pegar aqui 3 falas, tá? Vou pegar a do Rousseau, do Russell e do Churchill, tá? Que são falas que são extremamente importantes nesse aspecto democrático. Para mim, demonstrar desde já que eu não estou denegrindo a democracia. Tá? Então, veja bem, Rousseau coloca, se houvesse um povo de Deus, esse povo se governaria democraticamente. Claro que as palavras de Rousseau aqui foram interpretadas de 2 formas. Tá? Uma delas de que, ora, se a democracia é tão importante assim, só os deuses teriam condição de estar nela. Não é essa a interpretação. A interpretação que eu desejo dessa frase é outra, que é exatamente aquela que me põe a democracia como um elemento importante na sociedade humana, e até os deuses poderiam se valer dela para governar um povo que teria a presença dos mesmos. Em Russell, ele vai colocar a seguinte frase: quando ouço falar que um povo não está bastante preparado para a democracia, pergunto se haverá algum homem bastante preparado para ser déspota. Por que eu trago isso? Porque a gente ouve a todo momento, não, porque o povo, vamos falar de Brasil, o povo brasileiro não está preparado para a democracia. O povo brasileiro é ignorante, não está preparado para a democracia. Ele não tem compreensão disso. Ninguém está preparado para ser pai, para ser mãe. A coisa vai acontecer num determinado momento e tu vai ter que te virar. E a democracia é assim. Eu não preciso estar preparado para a democracia. Se eu me preparar para a democracia, eu estou fazendo com que essa democracia seja basicamente um enlatado que venha pronto e que eu, a partir daí, saiba que tudo que está dentro daquela lata vai acontecer daquela forma. E democracia não é isso. Democracia é um processo. Tá? Churchill vem com uma frase que é magistral. Tá? Ele diz: a democracia é a pior de todas as formas imagináveis de governo, com exceção de todas as demais que já se experimentaram. Maravilha! Maravilha, não se descobriu nada igual.
eu compartilho exatamente dessas ideias. Então, quando eu vou falar em democracia, eu gosto de colocar esses elementos para que nós tenhamos claro de que não está se denegrindo a democracia. Tá? Quando se chega exatamente à questão do bloqueamento da democracia no povo. Uma pergunta fundamental nesse momento, que todos vocês sabem responder, é claro, eu faço de uma forma alegórica até, democracia é somente votar ou ser votado? Claro que não, claro que não. Essa não é a nossa ideia, tá? Mas isso, em grande maioria, né, vem a ocorrer na cabeça de uma série de pessoas. Por quê? Porque eles votam e vão para casa. Certo? Votam e vão para casa. Ah, eu participei da democracia, então eu sou partícipe da democracia. A democracia não é isso. A democracia possui valores que são fundamentais. E esses valores é que necessitam ser cada vez mais trabalhados nas academias, na faculdade de Direito, principalmente, nas universidades, então, né? Em todo lugar onde um jurista, um acadêmico, né? Um mestre, um mestrando, um doutor, um doutorando, né? Há necessidade de se trabalhar esses valores, porque esse é o elemento. A democracia não se perfaz se esses valores não chegam aonde ele tem que chegar. Então, veja bem, eu posso falar para vocês de participação. Participação é um dos valores fundamentais da democracia. Eu preciso participar, eu preciso estar presente na democracia. E veja bem, é ali que eu vou colocar o seguinte: a participação não é só votar. Quando eu voto e vou para casa, né, eu não continuo trabalhando as questões democráticas. Eu não continuo visualizando. A participação, ela está altamente relacionada com a questão das lideranças, porque as lideranças surgem da participação. A responsabilidade surge da participação. Então, eu me sinto responsável por aquilo que eu faço e me sinto responsável pelo voto que eu dou. Ou seja, votar, claro, eu chego lá e voto, mas qual é a minha responsabilidade que eu tenho nesse voto? Eu tenho responsabilidade, e isso é importante. Eu tenho responsabilidade quando eu acompanho aquele a quem eu dei o voto. Claro, eu tenho mais justiça, a imparcialidade das decisões, sejam elas em nível legislativo, executivo ou judiciário, as imparcialidades das decisões que eu tomo como gestor público, como gestor privado dentro das universidades, essa imparcialidade, aquela imparcialidade que não vê cor, aquela imparcialidade que não vê situação econômica, ou seja, aquele que realmente decide as coisas de uma forma livre e imparcial. Este é o processo democrático. Essa é a ideia de democracia, que traz a questão da igualdade, que traz a questão da solidariedade, né, dentro de um momento que nós estamos vivendo. Segurança, e quando eu falo em segurança aqui, é outro elemento da democracia. Mas não é só aquela ideia de segurança vinculada a aspectos militares, a aspectos de pena, a aspectos de eu prender A ou B. Não é essa segurança. É também, mas a segurança que eu vejo é uma segurança que proporciona ao cidadão uma saúde pública adequada, uma aposentadoria adequada,
a segurança de você ver o teu futuro, do que vai acontecer no ano que vem, as projeções econômicas que você tem com o teu capital, tá? Você tem um determinado capital, mas e o que fazer com esse capital? Qual é a segurança que você tem? Tudo isso está dentro desse processo democrático que tem que ser claro, aberto, tá? Não pode ser espúrio, não pode ser escondido. Tá? É um processo onde você, enquanto cidadão, consegue se gerenciar nessa sociedade que pretende ser democrática. Naturalmente que daqui você vai para o dever, para o direito, para a sustentabilidade, não poderíamos esquecer disso, a sustentabilidade, a questão do meio ambiente, todos esses elementos, eles são fundamentais quando eu falo em democracia. Isso é extremamente importante, tem que ser aberto, tem que ser claro. Né? E nós estamos diante, se nós pensarmos, então, a democracia moderna, a democracia contemporânea, nós vamos ver que a maioria dessa democracia é uma democracia indireta. Você vai ter alguns países, né, que tem alguns cantões que realmente a democracia ainda continua sendo direta, mas ela é indireta. Essa democracia indireta, portanto, é representativa. Então, você tem o poder, ele é do povo, mas exercido por quem? Pelos representantes. Né? Então, essa democracia. Então, veja bem a importância do voto e a importância desses representantes realmente representar o povo. Tá? Então, claro, dentro da mesma ideia que se traz a separação de poderes. E essa democracia indireta, ela não perde nada os pressupostos que eu coloquei antes, os valores que foram colocados antes. Eu tenho a igualdade perante a lei, fundamental. Eu tenho a adesão dos princípios de fraternidade social, que o próprio representante deve, sim, sempre atender. Tá? As instituições políticas são o elemento forte dessa representação. E eu tenho limitações das próprias prerrogativas governamentais, dos próprios governantes. Então, veja que a democracia ela é um complexo que atua dentro da sociedade contemporânea, que se baseia, que se basifica em cima de um Estado de direito, de uma liberdade de opinião, de reunião religiosa, as próprias garantias das minorias políticas. Tudo isso, na realidade, formam esse complexo processo democrático que, de certa forma, tem dificuldade de chegar àquele cidadão, né, que é hoje um consumidor e cuja sua cabeça só está em consumir. Bom, nesse aspecto, eu retomo a ideia do consumocentrismo. Então, se eu tenho a heteronomia consumocentrista, ela vai levar a um distanciamento dos valores democráticos, porque eu não penso em participar, eu não me interesso pela política. A política, para mim, é como se fosse um monstro que, se levantar, ele vai me engolir. Tá? Então, eu tenho medo da política, tá? Desse monstro que está aí. E logo eu vou ter medo da própria democracia. Isso é uma introjeção. Né? É uma introjeção. Então, essa heteronomia consumo-centrista, ela vai me direcionar para uma coisa. É melhor eu ficar consumindo quietinho, não participar e deixar para todos os demais que quiserem se meter nesse emaranhado, nesse mar que me parece ser altamente tumultuado. Tá? Se a ideia do ter é ser, para mim, basta ter. E eu me fecho no meu individualismo egocêntrico.
longe dos valores democráticos, porque estar dentro de uma democracia é participar. Eu tenho que me doar, eu tenho que trocar ideias. A democracia, basicamente, ela passa pelo diálogo, ela é dialética. E como fazer essa dialética? Como estabelecer esse aspecto se eu sou retirado, né? Esse ser retirado, ele está incluído naquela ideia da dessubjetivação, tá, gente? Há todo um processo dessubjetivante do cidadão, tá? E por isto é que ele realmente não quer participar da democracia, tá? Veja bem, mas esse querer não é um querer específico dele como elemento consciente. Ele é um querer que é heterônomo, tá? Que está colocado. E aí vem o bloqueio que eu falo. Aí vem o bloqueio que realmente faz com que esse indivíduo ele feche a entrada dos valores democráticos. Ele vai fechar, ele não vai querer participar. Então, veja bem, enquanto eu analiso essa questão de dentro do indivíduo para fora, ele mesmo não vai querer. Ele mesmo não vai querer. Tá? Por quê? Porque há toda a questão da dessubjetivação, gerada pela ideia consumo-centrista. Então, a democracia não vai chegar nele. Talvez a frase a democracia não vai chegar nele não seja tão correta. Eu prefiro dizer que os valores democráticos não vão chegar nesse indivíduo. Tá? Não vão chegar lá. Tá? Veja bem, se eu pensar agora em pandemia, né, eu vou notar que a pandemia que ocorre neste momento no país e no mundo, ela desvela exatamente a ideia do consumo-centrismo. Como, professor? Há uma redução do consumo, houve uma redução do consumo. Houve uma redução do consumo porque o consumidor não consegue ir às compras. Uma, porque os próprios governos fecharam, outra, porque realmente sair é extremamente perigoso. Tá? Então, a relação de consumo deve-se única e exclusivamente nisso. Hoje se pensa na volta, é o pensar numa volta. E quando eu penso na volta, você vai notar que esse pensar na volta está todo ele vinculado ao setor econômico. Porque a economia tem que subir, o PIB tem que subir, eu tenho que consumir e eu tenho que comprar. Então, quando me perguntam, será que depois da pandemia nós vamos conseguir manter a redução do consumo que nós fizemos agora? Eu duvido muito. Eu vou esperar para ver, mas eu duvido. Porque na hora que for aberto, né, a mim me parece, eu posso estar errado e espero estar errado. E por que eu espero estar errado? Porque vocês já me ouviram falar em decrescimento, em outras falas, alguns de vocês. Né? E a UPF aqui, ela é um baluarte dessa questão, porque em vários encontros que nós tivemos na UPF, ela trouxe, trouxe vários doutrinadores sobre o decrescimento. Ou seja, nós já colocávamos, muito tempo antes da pandemia, que nós precisávamos reduzir o consumo, não só pelos aspectos ambientais, como também pelos aspectos sociais. Por quê? Porque esses aspectos sociais estavam cada vez piores, ou seja, nós havíamos um grande divisor entre ricos e pobres. Esse divisor deveria ser, indiscutivelmente, se tornar cada vez menor. Então, veja bem, redução
do consumo de crescimento é uma coisa que já se pensava e já se falava, né? E a própria pandemia vai desvelar toda essa questão. Ela desvela, inclusive, não só a questão da relação de consumo, mas ela desvela o alto disparate entre pessoas pobres e pessoas ricas. A grande maioria das pessoas que estão sendo pegas pela pandemia, né, são pessoas pobres, são pessoas que não têm acesso, são pessoas que não conseguem se cuidar, são pessoas que têm que trabalhar, são pessoas que têm que sair de casa. Então, essas pessoas é que estão correndo o maior risco, né? E a pandemia demonstra isso, demonstra esse aspecto. Tá? Então, a sociedade consumo-centrista, ela vive em torno do consumo. Esse é o elemento. Então, uma volta, gente, né, será a volta para o consumo. A pandemia, ela trouxe um desvelamento do imperialismo consumo-centrista, como forma de não acesso da população aos valores democráticos. Quando nós falamos em saúde antes, quem não está conseguindo? Quando nós estamos falando em segurança, quem não está conseguindo enfrentar a pandemia na saúde, enfrentar a pandemia na segurança? E aqui eu volto à questão da segurança. A segurança é você conseguir viver com tranquilidade e sem risco. Quem não está conseguindo? A igualdade. Quem é igual a quê na pandemia? Então, esses são elementos da democracia. A justiça. O aspecto da justiça. É justo que nosso sistema de saúde, embora excelente, eu digo que nós temos o melhor do mundo, né, e poderíamos ter muito, muito mais, tá? Mas se nós conseguíssemos desenvolver melhor a questão do SUS. Mas vamos tratar isso não só em termos de Brasil, vamos tratar isso no mundo. No mundo. Tá? Olha os Estados Unidos, que é a maravilha, né, desse planeta. O que é que está morrendo nos Estados Unidos? O pessoal não tem acesso porque não tem dinheiro, porque não consegue pagar o tratamento. Isso demonstra exatamente a questão da igualdade. A igualdade tão badalada desde os gregos até a Revolução Francesa. Conseguimos fazer a igualdade? Claro que não. Onde é que está a justiça disso? Né? E aonde que está o princípio da fraternidade, outro elemento presente na Revolução Francesa? Tá? Fraternidade e igualdade. A pandemia demonstra que esses elementos que são fundamentos, que são valores da democracia, não chegaram na população. E é isso que eu quero demonstrar. A democracia, realmente, ela necessita ser implementada de uma forma mais equânime. Tá? Esses são os elementos. Tá? Então, quando se trabalha a ideia de democracia bloqueada para o povo, quer-se dizer que o povo não tem acesso a esses valores democráticos. Isso está bloqueado para eles. Agora, eu estou numa outra mão, eu estou na mão de fora para o sujeito. Há um bloqueio aqui da própria sociedade. Então, veja, num determinado momento, o indivíduo ele não quer participar dessa democracia e desses elementos que façam com que ele venha a ter responsabilidades, porque o que ele quer especificamente é, sim, né, unicamente consumir. Mas, num outro momento, você nota que todo o sistema faz com que haja um fechamento desses
desses valores democráticos que não chegam no povo. Essa democracia que é extremamente complicada. Então, o bloqueio vai ocorrer quando eu tenho uma minimização da importância dos valores democráticos. É uma minimização da importância dos valores democráticos nos últimos anos, e anos anteriores também, né? Por quê? Porque a democracia parece ser alguma coisa que seja ruim. Então, há uma minimização, há uma disseminação da política como um mal, né? Há um engrandecimento do individualismo, com consequente afastamento do indivíduo do processo participativo, né? Nós somos cada vez mais individualistas, nós somos cada vez mais individualistas. Eu tenho que ter uma coisa que o outro não consegue ter. E se o outro tem uma coisa, eu quero ter igual ou melhor, porque, afinal das contas, eu tenho que mostrar para ele que eu sou melhor que ele. Então, eu tenho um trabalho individualista. E democracia, ela não fecha com o individualismo. Esses são os elementos fundamentais dentro dessa sociedade de consumo centrista. O próprio desrespeito ao meio ambiente está aqui muito bem colocado. Se eu desrespeito o meio ambiente, que é da onde eu tiro toda a forma da minha vida, desde respirar a água que eu bebo, né? O que eu quero mais que isso? Há uma desqualificação das classes economicamente desfavorecidas, e aí eu vou até as etnias, as questões de racismo. Então, tudo isso são questões amplamente conectadas com a democracia, acabam sendo desqualificadas. Há uma desqualificação da igualdade, da própria liberdade, e o engrandecimento do consumo como busca da felicidade, por óbvio. Você é feliz como? Você é feliz quando você consome. Esses são elementos. E são elementos tão importantes que ele chega, a certa forma, nesse aspecto pandêmico, a desnaturar o nosso encontro com o nosso familiar. Essa desnaturação, ela está vinculada a que esse encontro, ele é realmente e sempre um aspecto de alegria, e não só de alegria, mas também de fraternidade. Agora, quando eu, jovem, saio para a rua para pegar o vírus e trago esse vírus para casa, né, sem me importar com quem eu tenho em casa, meus pais, meus avós, né? Vamos pegar essa parte mais idosa e mais frágil. Gente, o que esse cara pensa da vida? O que ele pensa da vida? Tá? Ele só pensa em se divertir e em consumir. Porque se ele pensasse ou tivesse uma ideia de democracia, onde a democracia me traz todo o aspecto da fraternidade, ele não faria isso. E é o que se vê, é uma coisa extremamente dolorosa. Então, nessa democracia, já finalizando aqui, né, estou extrapolando um pouco meu tempo, mas na democracia bloqueada, o sujeito, ele pensa que vive as benesses da democracia, essa é a ideia, tá? Porque ele está convencido que possui acesso a todos os valores democráticos. Isso ele tem na sua cabeça, tá? Mas, visto que este sujeito é dessubjetivado e descaracterizado da sua própria cidadania, e tornado, portanto, consumidor, estou tentando fazer um resumo, ele imagina que sua vida se resume ao consumo. Então, se ele consome, ele é feliz. E o consumo, então, toma conta do seu próprio ser. Então, por isso que essa democracia, vou falar em democracia bloqueada. Esse cidadão está bloqueado e, ao mesmo tempo, de fora ainda se bloqueia. Fechando. E lembrando bem o que eu disse no início, o consumo-centrismo é
apenas uma das ideias, entre muitas desse bloqueio, tá? Que, de repente, vocês podem, a partir dessa ideia, começar a desenvolver outros aspectos. Então, era apenas um, tá? Não é que seja só o consumo-centrismo, né? Tem um monte de outras questões que também vão fortalecer esse bloqueio do acesso ao povo aos valores democráticos. Então, é isso que nós precisamos pensar. Nós vamos sair de uma pandemia agora, e nós temos que pensar em democracia, nós temos que pensar em valores democráticos, nós temos que fortalecer a democracia, e isso é importante para uma retomada qualificada da volta ou da saída do aspecto pandêmico. Essa volta tem que ser qualificada, tá? Não pode ser uma volta por ser uma volta, tá? E também, uma das coisas importantes, que para finalizar, que muitas pessoas dizem, eu quero ser como antes. Não, eu não quero ser como antes. Nós temos que ser melhor do que antes. Porque o antes, para mim, especificamente, não é o elemento fundamental para se ter uma vida qualificada num país democrático. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Espero e me coloco aí à disposição, né, para a gente conversar sobre esse tema que, para mim, também é bastante novo. Grande abraço. Então, nós só temos a agradecer ao professor Agostinho Licop, né, pelas suas reflexões acerca do tema. E então eu vou passar a palavra agora ao Dr. Rogério Silva, né, para a sua explanação, e depois nós abrimos para os debates. Então, muito obrigado, Dr. Agostinho. Excelente participação. Eu agradeço, doutor Lito. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso coordenador do PPG Direito da Universidade de Passo Fundo, professor Dr. Lito Lanes Pilar Sobrinho, cumprimentar por essa série de diálogos virtuais, esse projeto que está sendo tão bonito e que está oportunizando que muitas pessoas possam estar em contato com os nossos alunos, possam estar em contato com a nossa comunidade, e a cada semana, né, a cada evento, o Lito e a equipe do mestrado consegue mais força, mais fôlego, né, trazendo temas novos e que só contribuem de uma forma assim expressiva para o crescimento da comunidade e dos nossos alunos. Então, parabéns, Lito, belíssima iniciativa, né? Fico muito feliz de ver isso, e que bom, né? O Lito, que é também o nosso coordenador e o idealizador do Balcão do Consumidor, que daqui a alguns dias vai estar completando, professor Agostinho, 14 anos. Né? 14 anos de trabalho, de pioneirismo em Passo Fundo, na região, e que depois está servindo de modelo para várias outras instituições. Quero cumprimentar os nossos alunos, especialmente a Giovana, o Matheus, o Lucas, que defendeu esse ano conosco, né? Trabalhou o consumo-centrismo, o professor Agostinho e a professora Cleide fizeram parte da banca, assim como o professor Lito. Cumprimentar aí a nossa equipe, o Franco, a Fernanda, o João, que está aí também, o Luiz Ângelo, o Gabriel, enfim, todo o pessoal do mestrado e também da nossa graduação, que está tendo essa bela oportunidade de ouvir o professor Agostinho. A tarefa é muito difícil, né, Lito? Porque falar depois do professor Agostinho, né, é complicadíssimo, né? Qualquer coisa que vá se dizer depois do professor Agostinho é uma tarefa, né, impossível de você superar. Então, professor Agostinho, meu abraço, nosso eterno carinho pelo senhor aqui na Universidade de Passo Fundo, sempre muitíssimo bem-vindo, e cada vez que eu ouço as suas falas, né, eu aprendo um pouco mais. Já ouvi muitas, né, e quero ouvir outras tantas, né, porque isso é o legal. Mas em cada uma vem um fato novo, né, vem alguma coisa que o senhor guardou que não tinha usado ainda, que traz aqui. Então, grande abraço, um prazer ter aqui conosco. Cumprimentar minha queridíssima Cleide, né? Cleide, a gente tem uma relação de amizade extraordinária. Cleide, minha colega de doutorado. Quanto a conversa, né? Quanto ao auxílio de superação um do outro, né?
Cumprimentar também, eu vi, a gente vai citando e normalmente esquece, daí as pessoas ficam bravas porque a gente não citou, mas é porque às vezes a gente não vê mesmo, né? Mas eu vi que acabou de entrar ali a nossa professora Nádia, que é a nossa obrigado, Cleide, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, também do nosso balcão em Casca, também os alunos de Casca. Professor Agostinho, normalmente a gente, no dia da eleição, a gente ouve, né, em todos os veículos de comunicação, uma frase assim: a festa da democracia. Né? A festa da democracia. Se criou um clichê e todo mundo diz, né, que aquele é o grande dia da festa da democracia. E depois os outros 4 anos, né, se esquecem da festa da democracia. Simplesmente o cidadão foi lá, como o senhor bem colocou, botou o seu voto, né, digitou na urna, e aí acabou a democracia, né? Acabou o compromisso dele com o voto. Se perguntar para ele na semana seguinte, né, a gente sabe disso, em quem ele votou para deputado, em quem ele votou para senador, em quem ele votou, ninguém mais sabe, né? E também depois se começam muitas críticas sobre A, B ou C, e parece que ninguém votou neles, né? Que eles chegaram lá, daí ninguém mais votou. Não sabe como essa pessoa chegou lá, porque também não se fez, né, uma avaliação prévia para saber se realmente era esse candidato ou se eu votei porque ele ocupava os primeiros lugares nas pesquisas, né, professor Agostinho? E as pesquisas decidem as eleições. E aí, como eu não quero perder o meu voto, quero fazer o chamado voto útil, eu vou escolher o A ou B, quando, na verdade, quem sabe o melhor candidato seria realmente o C. Um abração para a Márcia Moro, que amanhã vai estar conosco, nossa presidente da Associação Gaúcha, né, Lito, dos PROCONs, que está sempre nos acompanhando aqui, entrou ali a Márcia agora. Então acontece muito isso, né? A gente, por que essa sua fala é tão importante dessa questão repetidamente do ensino da democracia, da vivência da democracia. E eu queria puxar alguns pontos aqui. A democracia da informação. Nós temos a democracia da informação? Vamos dizer assim, nós temos. O Brasil tem grandes grupos de comunicação que dominam esse país de norte a sul. Em determinadas regiões se pega uma ou talvez no máximo 2 emissoras de televisão. E as pessoas têm a concepção de que todo mundo tem TV por assinatura, que todo mundo tem streaming, que todo mundo tem esses canais hoje que facilitam o acesso. Não. Milhões de pessoas não têm essa democracia da informação. É claro que as redes sociais, né, e a internet melhoraram muito isso, né? Hoje você não precisa passar por essas grandes redes para você se tornar um influenciador, para se tornar uma pessoa que é seguida por milhões de outras pessoas, né? E as redes sociais, seja YouTube, Instagram, Facebook, facilitaram muito essa informação, essa democratização da informação. Mas aí também se criou um outro problema que agora está tentando se combater, que é a chamada fake news. Uhum. Então, será que realmente temos essa democracia da informação ou estamos na mão de grandes grupos que agem a favor das grandes corporações, dos grandes grupos corporativos que influenciam a todo momento? Vamos puxar um exemplo aqui dessa semana de hoje, professor Agostinho Lito. Está sendo nomeada para a Agência Nacional da Saúde Suplementar, né? Está prontinho para ser nomeada a filha de um ministro. Salário de 13 mil reais, né? Olha, é lamentável, né? É lamentável, seja de que governo venha a ser. Será que essa pessoa é realmente qualificada para estar num posto de uma agência reguladora? Ou está ali somente porque tem uma indicação, o seu pai tem relação com alguma pessoa que facilita esse trânsito? Bom, direito de escolha. A democracia do direito de escolha, que o Kennedy já falava lá em 1962. Nós, brasileiros, temos a democracia do direito de escolha de muitos produtos e serviços. Se a gente for verificar, a maioria dos produtos está sob a produção de grandes corporações que dominam o mundo e que impõem as suas regras de consumo, né? De serviços, os serviços essenciais que nós não temos poder de escolha e que o consumidor
é submetido diariamente às regras estabelecidas por essas corporações e que só mudam de conduta quando tem uma ação forte do Estado ou de um órgão de defesa do consumidor. Aonde não existe isso, e lamentavelmente nós temos a falta de democracia para a construção de políticas públicas de defesa do consumidor, eles se aproveitam diariamente praticando e fazendo práticas abusivas e lesando o consumidor. Então, o direito, né, a democracia de eu poder realmente fazer escolhas. Quando você vai para fora do Brasil, você vê como funcionam. Claro que lá também tem problemas. Sim, sempre vai ter problemas. Mas as agências reguladoras, os órgãos de defesa, os órgãos públicos são realmente órgãos públicos. A mão forte do Estado fazendo o controle e fazendo a regulação e buscando a tão difícil harmonização dessas relações. Bom, a democracia e a vulnerabilidade do acesso jurídico. Hoje, o cidadão que procura, né, e que procura os seus direitos, ele se coloca, professor Agostinho, na corrida de obstáculos, 100 metros com obstáculos. Ocorre que não são 100 metros com obstáculos. Se fosse 100 metros com obstáculos, seria tranquilo. É 5.000 metros com obstáculos. Não é uma corrida, é uma maratona de 40 e poucos quilômetros de obstáculos. Ele precisa buscar um órgão de proteção e defesa do consumidor, aonde tem, e na absoluta esmagadora de municípios não tem. Ele precisa depois ir buscar no judiciário, seja no juizado especial ou na justiça comum, e daí ele vai penar anos e mais anos para ter o seu direito garantido. Então, a solução imediata, a solução rápida, a solução barata daquele problema causado pelo consumidor não é uma tarefa simples. Essa semana eu vi o professor Renato Porto, que é do Rio de Janeiro, usou um termo, matemática jurídica, Lito, e professor Agostinho, Cleide e Nádia, que é aquilo que a gente sabe, né? Que é a relação custo-benefício de eu apostar na judicialização, de eu apostar na não solução do problema por parte do consumidor. Então, é mais barato eu fazer com que esse consumidor percorra, né, todos os canais, desde ouvidoria, desde 0800, desde PROCON, de balcão do consumidor, de justiça, para lá no final eu pagar uma indenização ínfima. Eu pagar uma indenização muito pequena, sem considerar a teoria do desvio produtivo, e muitas vezes assim, foi mero de sabor do cotidiano. São questões da atualidade. Então, de novo, a gente está falando sobre democracia, sobre cidadania, sobre exercício dos seus direitos, né? Democracia do acesso à tecnologia. De novo, nós pensamos que está tudo resolvido, e a pandemia está mostrando isso para nós. Que todo mundo tem acesso à internet de qualidade, que todo mundo consegue se conectar, consegue acessar os serviços, consegue acessar inúmeras possibilidades que tem. Bom, a gente pode até morar numa cidade, numa região e num estado que tem um acesso regular, mas pagamos muito caro por isso. Pagamos muito caro por esse tipo de serviço, que não é eficiente como nos prometem, mas milhões de brasileiros não chegaram ainda a esse acesso. Se fala que tem mais de 40, 50 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Isso é uma Argentina inteira, mais do que uma Argentina. É mais do que os 40 e poucos milhões de pessoas que a Argentina tem. Então, que democracia é essa do acesso à tecnologia, que está ficando escancarada agora com a pandemia? Absolutamente escancarada, e que nós precisamos, assim, avançar muito para que realmente tenhamos locais públicos, tenhamos espaços públicos onde as redes, onde a internet é oferecida com qualidade, para tentar equilibrar com o cidadão que tem esse acesso, né? A gente também poderia falar da democracia, da criação dos órgãos de defesa do consumidor.
o balcão, os colegas sabem aqui, surge justamente, né, de uma proposta que o Lytton fez de criar uma alternativa de solução de conflitos extrajudicial através da academia, né, através da faculdade, das faculdades de direito, no caso da nossa faculdade aqui. Mas ele não é PROCON, ele é um órgão auxiliar ao PROCON. Nós precisamos de sistemas de defesa do consumidor, de políticas públicas. E esses dias eu falava que nós temos que retomar, resgatar, fortalecer a política pública de defesa do consumidor. A semana passada foi aprovada a medida provisória, a MP 925, que trata da questão do setor aéreo, né? E que faz um corte em muitas das conquistas do Código de Defesa do Consumidor. E o risco é que isso se abra para outros setores em nome da pandemia. Se aproveite tudo agora para passar, né, para abrir a porteira e passar a boiada, né, professor Agostinho? É isso aí, né? Vamos aproveitar agora que tem a pandemia, já foi dito outro dia, né? Vamos aproveitar agora que tem a pandemia e vamos abrir a porteira e vamos passar absolutamente tudo. O professor Roberto Pfeiffer, né, o professor Roberto Pfeiffer, de São Paulo, agora não lembro se é a PUC ou se é a USP, talvez seja até as duas, né, Lytton? Acho que é a PUC, né, a PUC São Paulo, ele integra o Brasilcom, e disse, não lembro de um momento tão negativo para a defesa do consumidor. Nesses 30 anos que o Código de Defesa do Consumidor vai completar agora no dia 11, talvez esse seja o momento mais difícil. Democracia legislativa para aprovar o PL, o projeto de lei 3545, que a professora Cláudia Lima Marques tem feito uma cruzada, e há poucos dias esteve conosco aqui numa live, né, Lytton, participando conosco. 3515, Rogério. Oi? 3515. Eu disse o quê? Eu disse 45, parece 3515. PL 3515. Isso, ainda bem que você, Márcia, e o Lytton estão citando, né, para me corrigir. 3515, isso aí mesmo. Fazendo uma grande cruzada para que esse projeto que trata do superendividamento e que está sendo trabalhado, né, professor Agostinho, desde 2010, 10 anos. Democracia legislativa. Democracia para aprovação desse PL que nós não conseguimos, apesar de toda a mobilização do Brasilcom, de dezenas de professores de academia, não se consegue passar na Câmara Federal. Agora, a medida provisória 925 passou. E passou, né? Passou na corrida, né? Passou na corrida. Então... A boiada, que nem o teu amigo falou. É a boiada, né? É a boiada. Então assim, como é que a gente resgata, né, a política pública num ano de eleições? Num ano que teremos logo em seguida eleições para vereador e eleições para prefeitos. Quem vai tocar na defesa do consumidor? Quem vai propor realmente instalar um sistema de defesa do consumidor pensando na cidadania, pensando naquelas pessoas que não podem ligar para o 0800 e que ficam horas penduradas no 0800 ou que não recebem resposta e depois vão procurar lá o balcão, porque daí o balcão tem que fazer o contato. Nós temos centenas de exemplos assim, centenas. Quem vai pensar em estruturar um órgão de defesa do consumidor para atender aquelas pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro, que não entendem como funcionam aplicativos, que não conseguem visualizar uma conta ou que não recebem as contas porque hoje elas estão disponibilizadas em sites e essas pessoas não têm acesso a sites. Então, a nossa democracia na relação de consumo, ela é extremamente vulnerável e nós estamos vivendo um período nesses 30 anos de retrocessos, de ter que haver uma grande cruzada, né? E isso tem que ser feito pela sociedade, pelas universidades, pelas faculdades, pelos órgãos de defesa do consumidor, pelas aquelas pessoas que têm compromisso, né, com a solidariedade, professor Agostinho. Porque nós estamos falando aqui também do resgate do princípio da solidariedade. Talvez... Pode falar, professor. Você quer falar? Não, eu vou falar antes dele. Se eu era tua fã, agora fiquei tua fã 2 vezes. Você me representa, Rogério. O balcão do consumidor é uma política pública importantíssima desenvolvida por uma instituição de ensino. Eu fico assim pensando assim, quantas instituições de ensino poderiam fazer o que vocês fazem. Eu te conheço há 13 anos, mais ou menos.
pouco menos que isso. Mas assim, eu fico muito feliz, sabe, do trabalho que vocês fazem. Vou interromper, né, porque já me deixaram a chance de falar. E eu falo assim, em nome de todos os PROCONs do Rio Grande do Sul, vocês são exemplo de instituição, de cidadania, de respeito às pessoas, de respeito ao consumidor. Eu sou fã da academia. Mas assim, ó, amanhã a gente vai conversar muito sobre isso, né, amigo? Com certeza. A gente tem o Professor Filomeno, o Arthur Rolo, o Lito, né, o Marcelo Sodré. Eu fico muito feliz que vocês deixaram esse microfone aberto. Pode deixar, que senão eu vou falar até amanhã que eu sou fã de vocês. Entendeu? Vocês são uma instituição que eu respeito. Aliás, as pessoas de vocês dois, para mim, hoje são referência no Brasil na questão de instituição e de política pública. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida há tantos anos. Obrigado, Márcio. Tu fala isso porque é a nossa amiga, né, Lito? Porque é a queridíssima amiga que também está sempre conosco aqui. Falo nada, porque eu sou amiga, eu sou falando sério. Vocês são, para mim, referência. Tá bom, Márcio, muitíssimo obrigado. Mas é justamente isso. Será que vamos sair, né, dessa pandemia mais solidários? Será que vamos realmente ter consciência da necessidade de políticas públicas na construção de órgãos de defesa do consumidor para poder exercer a democracia, para poder exercer a cidadania? Eu acho que esses são alguns dos desafios que a gente tem pela frente. E também, né, Liton, de não deixar que o retrocesso vença. Porque a gente sabe, o mercado é importante, né? A economia é importante, mas nós temos outras questões que também são importantes, como falou o professor Agostinho, a questão ambiental, né? A cidadania, as relações harmônicas entre as pessoas. Continuamos tendo esse desafio do princípio da solidariedade, da busca da harmonização, mas que não virá facilmente. Se nós não tivermos uma presença forte dos órgãos reguladores, isso não será concretizado. Bom, eu vou encerrando, Lito, acho que está dentro do tempo, ou se não, a gente se coloca à disposição também para essa parte de perguntas, né? Eu imagino que os nossos alunos que estão aí queiram perguntar, principalmente o professor Agostinho, que é sempre um momento raro nós poder escutá-lo. Um grande abraço. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer, né, aí a fala do Dr. Rogério, né, trazendo essas reflexões sobre a democracia. E podemos observar que o grande desafio dentro das relações de consumo é exatamente a democratização do acesso. Tá? No primeiro momento, a questão do acesso ao consumo, quer seja em relação a produtos e serviços, e num segundo momento, essa democratização, principalmente em relação, né, às entidades governamentais. O próprio processo de reabertura do país, ele contou também com um processo de privatizações. Em decorrência disso, houve criação de agências reguladoras para regular e fiscalizar os serviços. Então, um dos grandes problemas que está se enfrentando, principalmente em relação à pandemia, é que essas agências, em vez de atuar aplicando, segundo o professor Cláudio Bonato sempre nos falava, né, o princípio do indúbio pró-consumidor, se aplica exatamente o inverso. E o grande problema, ele perpassa também pela própria democratização do código. Embora o código ele seja conhecido, ainda as pessoas desconhecem o código. Então, esse é um grande problema. Eu perguntava na primeira aula de consumidor com os alunos, né, quem já leu o código? Eu digo, o milagre vai começar a ocorrer a partir das avaliações. Então, se vocês, né, nós que estamos aqui na comunidade jurídica desconhecemos, imagina quem está lá fora. Então, o grande problema também dentro desse processo de redemocratização é exatamente a questão da redução de desigualdades. Então, isso perpassa também pelo acesso ao consumo. E o que nós estamos observando, principalmente na América Latina, é que há um abismo cada vez maior, né? Então, não vemos aí para o futuro uma pauta melhor se não houver a participação da sociedade, principalmente, né, da comunidade cidadã, onde exercemos os nossos direitos e cobramos, porque lá no mercado, o mercado exerce no Congresso, no Judiciário, ele tem o lobby, mas não há o lobby do consumidor. A própria questão da representatividade política do consumidor, ela é, né, de certo modo, pífia em relação a outras representações políticas, e sendo que todos nós somos consumidores, né? Então, é importante também esse papel desempenhado no âmbito dos PROCONs, né? A Márcia faz essa luta no dia a dia, mas é uma luta totalmente desigual, né?
Quando a pauta ela vem do mercado, ela passa. Quando vem do consumidor, ela fica parada, como a questão do PL 3515, sobre a questão do superendividamento, porque vai atuar exatamente em relação ao mercado. E nós não temos essa força se não se unirmos, né, na questão dos consumidores. Então, acho que tanto o professor Agostinho, né, o professor Rogério, eles trouxeram essas reflexões também dessa mudança do consumo num período, né, de epidemia e num período pós-epidemia, porque o que está se demonstrando aí, como alguns decretos que foram implementados, principalmente sobre a questão de consignados, né? Só que houve um julgamento, por exemplo, em relação ao Banco do Brasil, uma publicidade que alegava a questão do consignado, jogava para frente, mas era um refinanciamento. Isso foi parar no CONAR, que é o órgão que regulamenta a publicidade e propaganda. Então, são várias práticas abusivas, publicidades abusivas, que vêm ocorrendo dentro da relação de consumo. Então, há uma necessidade também de reaprendermos. Será que precisamos de tudo que temos em casa? Será que precisamos de todos os produtos? Consumir? Até que pontos tem isso? Nós já discutíamos com o senhor Agostinho essa questão, né, do decrescimento. E nesses períodos nós podemos observar que, em grande parte das vezes, as pessoas agora estão primando pelo essencial porque não tem renda. Esse é o grande problema, né? Que não houve a manutenção da renda dentro desse processo. Então, nós deixamos aqui a palavra em aberto aqui para os colegas, né? Se quiserem fazer algumas perguntas aos nossos palestrantes, né? A própria questão aqui comentado sobre a qualidade da internet, sabemos, né, da legislação em relação à internet, do sistema de progressividade, né? Também se fala aqui, né, da representação política que defenda a política do consumidor. Embora tenhamos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, no Congresso também, comissões, mas o retorno não vem no mesmo sentido que outras comissões, né, que são uma representação das atividades econômicas. Liton, tu vai lembrar quando a gente trouxe, né, o ministro Antônio Herman Benjamin para a inauguração do Balcão do Consumidor lá no dia 29 de setembro de 2006. E o ministro Antônio Herman Benjamin disse aí no auditório da Faculdade de Direito, né, lotado, que ele conhecia a bancada de todos os setores, né, a bancada religiosa, a bancada agrícola, a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada que é normal na democracia, que faz parte, né, professor Agostinho, mas que ele não conhecia a bancada do consumidor. Bancada do consumidor. E isso a gente não conhecia e não conhece na Câmara, no Senado, na Assembleia, nas câmaras de vereadores. Não conhecemos, não temos uma dificuldade gigantesca de entrar na pauta, né? Na pauta do legislativo. O executivo nem se fala. Posso complementar? Pode. No Brasilcon de 2018, em São Paulo, né, um dos vídeos que eu gravei, que eu participei desse Brasilcon, foi justamente uma fala do ministro Herman Benjamin sentado na minha frente. E dali, eu já era fã, né? Que ele disse o seguinte: fornecedor não precisa de defesa. Fornecedor não precisa de defesa. Porque já tem quem os defenda muito bem. Quem precisa de defesa é o consumidor. Eu tenho esse vídeo até hoje, e todas as vezes que eu falo com alguém que diz para mim, seja que for o português certo, né, de que não é assim, ele fala isso. Para mim, o ministro Herman Benjamin é uma das pessoas que mais representa dentro do STJ o que é a defesa do consumidor. Quando ele disse isso, eu gravei. E esses dias um colega perguntou assim: como é que tu tem isso? Eu digo: eu estava sentado na primeira fila do gargarejo, né, como a gente disse, e gravando isso. E naquela plateia do Brasilcon tinha Febraban, tinha todas as operadoras, todo mundo, tudo o que tu pode imaginar que traz trabalho para a Procon. Então, assim, Rogério, o que tu está falando é com propriedade. E Herman Benjamin, para mim, nos representa. E muito. Entendeu? E essa fala dele eu nunca mais esqueci. As agências reguladoras, elas não
cumprem o papel a elas destinado expressamente nas leis que as criaram. Obrigado, Márcia. Quer complementar, Rogério? O professor Agostinho? Na realidade, o Rogério colocou várias questões, né? Quando o Rogério realmente fala também, ele tem um domínio, né, acentuado, né, dentro dessas questões aí. Quero cumprimentar, então, a professora Nádia, a Márcia também, aí, que estão nos ouvindo, tá? Agradecer o pessoal aí que se manifestou pelo chat da live, né? Muito obrigado, tá, gente? Eu acho que o Rogério pegou, assim, várias questões que são muito importantes dentro do aspecto da democracia, né? E principalmente no que se vincula a essa questão da relação de consumo, né? E nessa questão da relação de consumo, nós não temos acesso democrático a todas as possibilidades de se ou referendar ou rejeitar as questões que vêm dessa relação. Quando se aborda a relação de consumo especificamente, nós vamos notar, e a própria ONU já fala disso, dessa fragilidade que o nosso consumidor tem, né? Ele é frágil. E quando há essa questão da dessubjetivação do cidadão, e ele passa a ser um consumidor, ele já não mais se importa de perguntar de onde vem o produto, qual a relação, se realmente aquele produto é bom para ele, porque o Lito colocava, né? Quantas coisas eu preciso adquirir. Nós, do consumidor, nós teríamos um poder enorme. O que nos falta aí, eu acho que o Rogério colocou bem, é a organização. Nós não temos uma organização, e não temos uma organização porque somos muitos também, né? E dificulta isso, dificulta a nossa participação, né? Quando a Márcia colocou aqui que nós temos 400 municípios, né, que estão desamparados na proteção do consumidor, isso já é o suficiente para nós sabermos, né, de que o Estado não se interessa. E quando nós falamos do mercado como elemento interventor do aspecto legislativo, judiciário do Estado, é exatamente isto, né? Exatamente essa questão. O Estado dá mais importância aos conglomerados econômicos, porque está de joelho a esses conglomerados econômicos, do que a seu povo consumidor. Essa que é uma das questões fortes. Quando o professor Rogério coloca a questão do voto e da escolha do voto, e você vai ver que eu não vou ter consumidor bancando campanha de político. Eu não tenho isso. Quem é que banca as campanhas de político? São os grandes conglomerados. E é para esses que esses políticos vão trabalhar, e não para o consumidor. Do consumidor não sai dinheiro para a campanha. Então, esses aspectos também são extremamente fortes. Claro que eu não vou ter bancada, né, Rogério? Como é que eu vou ter bancada? A bancada da bala, de onde é que vem o dinheiro para a eleição? Os ruralistas, de onde vem o dinheiro para as eleições? A bancada religiosa, né? Para não citar nome aqui especificamente, de onde vem o dinheiro para as eleições? Para nós termos uma bancada de consumidor, nós precisaríamos realmente ter dinheiro dentro desse sistema, que é, portanto, um sistema gravoso ao consumidor e ao cidadão, né, comum. Por isso que, realmente, todo esse aspecto que o Rogério colocou muito bem, dos aspectos de não chegar a esses elementos democráticos ao consumidor, é por causa disso.
Ele realmente não vai chegar. E aí volta a ideia, né? Ele está bloqueado. Nós bloqueamos a chegada deles. Tá? Por quê? Porque, por incrível que pareça, a esses conglomerados, né, nós colocamos aí todo o aspecto do acesso à tecnologia, né, que o Rogério colocou. Né? Nós que estamos ainda em universidades, em faculdades, o que se nota? Se nota que nós estamos num período onde nós estamos dando aula online, e o nosso aluno não tem computador, não tem acesso à internet. Tá? Ele faz a coisa, o acompanhamento por um celular e tem que correr numa lan house no centro da cidade para conseguir tirar umas cópias e ver como é que funciona a questão. Então, veja bem, esse é consumidor também. Esse é consumidor. Né? Veja que acesso ele tem ao consumo. Então, todas essas questões, elas são extremamente fortes, né? dentro da democracia. Então, nós precisamos realmente aprimorar esse processo democrático. Nós não podemos ter agências reguladoras que simplesmente todos os aspectos que a gente vê é exatamente o favorecimento das grandes empresas e não do consumidor. Porque onde é que está a imparcialidade desses órgãos, que é um aspecto da democracia? Não existe. Não existe. Então, essas são questões bastante profundas. Vamos ter que aprofundar muito sobre isso. Vamos ter que aprofundar, e vamos aprender com essa pandemia. Vamos aprender com essa pandemia. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui para o professor Agostinho, para falar um pouquinho mais sobre o consumo-centrismo e os reflexos socioambientais na pandemia. Beleza. Bom, o que ocorre nessa questão? O consumo-centrismo é um elemento que destrói as possibilidades de avanços sociais e de avanços ambientais. E a pandemia, ela revela isso claramente. Por que ela revela isso? Quando, professor Lito, quando você coloca a questão do decrescimento e daquilo que eu muitas vezes não vou necessitar, né, e isso aí é muito importante, quando você não quer uma coisa, você está passeando no shopping, quer uma coisa, e diz, eu quero comprar isso, não compra agora, dá mais uma volta, e você vai notar que tu não precisa comprar aquela coisa. Né? Esses aspectos, eles são revelados na pandemia. Como? Primeiro lugar, nos aspectos sociais. Né? Nesses aspectos sociais que me dá todas essas diferenças econômicas e as diferenças entre ricos e pobres, entre poder econômico e desprovidos economicamente. No meio ambiente, ficou claríssimo a questão do consumo-centrismo, claríssimo, quando, em seguida, já houve notícias de melhora no ar de várias cidades, de melhora em lá, a própria cidade como Veneza, né, viu a água ficar limpa, a volta de pássaro em cidades que não tinha mais determinadas espécies, né? Essas questões, elas são fundamentais dentro da ideia consumocentrista, tá? Porque se eu me volto exclusivamente para o consumo, ele é um consumo que totalmente desnaturado. Acho que essa é a palavra correta, irracional, né? E isso atinge o meio ambiente e isso atinge os aspectos sociais. Então, a pandemia realmente desvela isso, mostra escrachadamente que nós precisamos, sim, retomar essas ideias que nós vínhamos trabalhando antes da pandemia, que a UPF muito bem mostrou aí em vários eventos, né, de uma possível redução desse consumo, uma possível ideia de
de crescimento e, portanto, numa possível ideia de qualificação da vida. Isso que é importante. Qualidade, não quantidade. Eu preciso ter uma vida, né, qualificativa muito melhor do que eu tinha antes da pandemia. Acho que mais ou menos era isso, né? Perfeito. O senhor Rogério, quer complementar? Rogério? Não, estou satisfeito, acho que foi muito bem colocado aí, mais uma vez, parabéns a você, a todo o grupo aí do nosso mestrado, excelente tema, sempre é bom debater, conversar com o professor Agostinho e a participação também dos amigos através de perguntas e colocações. Realmente foi um belo evento, Liton, parabéns. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer, né, imensamente aos nossos painelistas, o professor Dr. Agostinho Licoppi, o professor Dr. Rogério Silva, né, que é uma grande satisfação poder contar o trabalho dos amigos, né. Todos que atuamos nessa luta consumerista sabemos quanto difícil é estar do lado do consumidor. Se estivéssemos do outro lado, seria muito mais fácil, né? Muito mais fácil, mais recursos, mais apoios, mas efetivamente o que nós observamos, principalmente em relação ao atendimento, né, principalmente aqueles nossos colegas que hoje estão mais na frente do atendimento, né, solucionar um problema do consumidor não tem preço, né? Esse é o grande desafio que se tem. Então, para nós é uma grande satisfação poder refletir esses temas. E amanhã teremos outra live, né, professor Rogério, sobre a questão do direito do consumidor, onde será às 19 horas, né, teremos o professor o Marcelo Sodré, né, o professor Rogério, eu estaremos lá também. Filomeno. Vamos ao Filomeno, o professor Filomeno, e o Arthur. A Márcia e o Arthur. E o Arthur Rolo também. Isso. Então, temos a continuidade dos debates, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos, né, dizer que a inscrição pode ser feita no chat, né, tem o link ali para vocês fazerem a inscrição para a certificação, tá? Então, nós agradecemos a todos em nome do programa Diálogos Virtuais, né, desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso e, mais uma vez, muito obrigado, professor Agostinho e professor Rogério. Obrigado. Eu peço que os alunos de Direito do Consumidor, então, permaneçam, né, na live para nós passarmos algumas instruções, então, sobre as atividades da disciplina. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Lito. Muito obrigado, professor Rogério. É uma satisfação sempre. Grande abraço para vocês. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Vai. Só esperamos aqui mais uns 2 minutinhos, já retomamos aí, pessoal. Só passar algumas instruções para amanhã. De repente, tu vai parar de gravar agora daí, Vitória. Por favor. Ó, a Fer tá...